Conexão Empresarial, com Maristela Moura. Olá, estamos começando o nosso Conexão Empresarial de hoje. E o nosso convidado é o presidente da Unimed Santa Maria, o Dr. Hernani Bilon. Tudo bem, Hernani? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Maristela. Prazer em estar aqui nos nossos estúdios, aqui da nossa TV Diário. E agora nós vamos, a dinâmica do programa, vou contar para ti como é que nós vamos funcionar. Agora vou contar um pouquinho da tua história, bem resumidamente o teu currículo, aí nós vamos assistir um VT, né, um videozinho a respeito da Unimed e depois a gente volta aqui para os estúdios então para a gente conversar. Okay. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Então o Hernani, ele nasceu em Horizontina, ele é casado e ele tem 2 filhos, o Matheus, que é formado em Direito, e o Arthur, que é formado em Administração. Hernani é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é especialista em Cirurgia Geral pela mesma instituição e especialista em Cirurgia Digestiva pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Além disso, é orientador de residência médica no Hospital Universitário de Santa Maria em Cirurgia Geral e Digestiva. E em 2002 a 2005, ele atuou como vice-presidente da Unimed. E desde 2006, então, ele é o presidente da Unimed Santa Maria. Resumidamente é isso, né, Hernani? Só uma correção, Maristela. Assim, como preceptor eu não estou mais, porque agora estou aposentado. Mas fui na Universidade Federal de Santa Maria, com muito orgulho, muitos anos, preceptor da residência de cirurgia geral e depois também da cirurgia do aparelho digestivo. Mas nós estamos em 2022, em 2020 eu me aposentei e agora não estou mais. E agora não está mais. Agora não estou mais na universidade, mas continuo ainda tendo alguma atividade acadêmica, principalmente dentro do Hospital de Caridade, porque agora os acadêmicos da UFN, eles têm ainda algumas atividades de aulas dentro do Hospital de Caridade, onde eu procuro participar. Normalmente às terças-feiras ou às segundas-feiras pela manhã, onde a gente participa e discute algumas coisas. E é bem bom, né, com esses acadêmicos, né? Tem que estar sendo no meio da juventude para a gente estar sempre renovando. Eu sinto falta disso um pouco, sabe? Claro, eu imagino. Principalmente da parte que lá no universitário, tá? O universitário era interessante porque às terças-feiras de manhã eu era responsável por passar a enfermaria. O que significa isso? Você pegava os estudantes, os acadêmicos, mais residentes, e passava de leito em leito. Então eles tinham que fazer o resumo daquele paciente, o que ele tinha, e a gente, como preceptor, então fazia os questionamentos. Qual era a hipótese diagnóstica, o que esse paciente tinha, quais os exames que ia solicitar, depois que já tinha os exames, qual seria a conduta mais adequada. Então, essa coisa toda vai aumentando a tua formação e tu consegue passar um pouco do teu pensamento para aqueles acadêmicos. É uma troca bem boa, né? Uma troca bem boa. Nós vamos falar tudo sobre isso também, né? Depois da tua parte, quando estava como professor. E agora, antes disso, então, nós vamos ver um VT, um videozinho, que conta a respeito da Unimed Santa Maria. Vamos ver. A Unimed Santa Maria foi fundada em 13 de julho de 1972. A Sociedade de Medicina de Santa Maria e a Sociedade de Medicina do Médio Jacuí realizaram uma grande Assembleia Geral com o propósito de fundar a Unimed Santa Maria. O encontro reuniu cerca de 70 médicos da região, tendo sido nomeado como presidente o Dr. João Eduardo Oliveira Irion, que exerceu o cargo por 17 anos. Atualmente, a empresa atua nos serviços de pronto atendimento 24 horas, medicina preventiva, atendimento domiciliar, além de saúde ocupacional. Em Santa Maria, tem a sede administrativa, a sala de atendimento no Policlínica Wilson Aita, o hospital, o pronto atendimento, o complexo de atendimento, o atendimento domiciliar, além de medicina preventiva e saúde ocupacional. Tem 10 filiais regionais e conta com 570 colaboradores. Além disso, conta com mais de 600 médicos cooperados e mais de 80 mil clientes. Bom, antes de nós entrarmos na Unimed propriamente dita, Hernani, nós vamos contar um pouquinho então da tua história, né? Já contamos um pouquinho que foste professor, né, da Universidade Federal, e agora nós queremos saber, é de Horizontina, como é que você veio parar em Santa Maria? Na verdade, não é nem de Horizontina. Hoje, esse município é Maurício Cardoso. Ele se desmembrou de Horizontina. Mas quando eu nasci, pertencia a Horizontina. E eu nasci no interior, não foi nem na cidade, foi no interior. Então, eu galguei todos os passos. Comecei estudando numa escolinha do interior, que tinha que ir a pé, depois ia para o distrito, e depois, no final, no segundo grau, daí já ia
para o colégio Jorge Logman, que era na cidade de Horizontina. Então, foi um passo a passo. À medida que ia subindo, ia passando os anos, ia passando de ano, né? Chegava num determinado ponto, então naquele local já não tinha mais aquela classe. Então Sim, tinha que dar um pulo para frente. Um pouquinho para frente. E aí me formei cedo, eu tinha 16 para 17 anos quando me formei em segundo grau. E vim a Santa Maria, mas eu já tinha em mente a ideia de ser médico. Até fui o primeiro da minha família, assim, um dos primeiros lá da cidade horizontina a fazer o curso de medicina numa faculdade federal. Como a época era muito diferente para passar no vestibular, então o curso de medicina era muito disputado, eu fiz 6 meses de cursinho. Veio para Santa Maria para fazer o cursinho em Santa Maria e se preparar para o vestibular já de Santa Maria. Aí no antigo Master. Master. Que era próximo ali onde era a antiga sede da Unimed. Isso mesmo. Então, e ali que eu fiz 6 meses de cursinho e prestei vestibular e acabei entrando na faculdade aqui. Então, aluno bem estudioso, passou rápido, né? Passou no primeiro vestibular? Né? Sim, no primeiro. Primeiro vestibular? Primeiro vestibular. E era bem concorrido, né, Hernani? Sim, era concorrido na época. Eu me lembro quantos alunos por vaga, quantos pretendentes, mas era bastante. Sei que a média foi alta. Foi alta. Foi alta. E você veio determinado e sempre só pensou em ser médico? Em ser médico. E eu já tinha na minha cabeça que eu seria cirurgião. Então, eu nunca tive essa dificuldade que às vezes eu vejo as pessoas têm no final do curso, mas para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Qual será a minha especialidade? Não, isso eu já tinha muito claro. E aí eu casei durante a faculdade, né? A minha esposa é anestesista, né? E ela, então, no começo a ideia dela era ser pediatra. Aí no final que ela foi se direcionando mais para anestesiologia. Mas na época nós tínhamos assim muita oportunidade de fazer estágio. Era estágio na obstetrícia, na pediatria. Eu fiz estágio na pediatria por bastante tempo. Estágio na cirurgia. Em todas as áreas tinha estágio. Estágio na gastroenterologia. Até, não canso de dizer, das pessoas que eu mais admiro como profissional é o Dr. Paulo Soto, que foi onde eu fiz o primeiro estágio na gastroenterologia, um professor extraordinário. Aliás, quando a gente fica mais velho, a gente consegue ver o quanto é importante na vida da gente esses espelhos, as pessoas nas quais a gente tem que se espelhar para se tornar um profissional. Né? Eu acho que isso é fundamental na vida da gente. Depois tive outros professores extraordinários, tipo o Dr. Walter Noal, Dr. Lemos, e tantos outros, né? No final, Dr. Delmo. Então, esse já é da cirurgia, né? Mas a gente não esquece, porque agora, por ocasião dos 50 anos da Unimed, eu tenho o privilégio de estar lá como presidente, né? Eu tive a oportunidade também de homenagear os fundadores da Unimed. E grande parte dos fundadores foram meus professores durante a faculdade. Durante a faculdade. Então, a gente se reúne com uma certa frequência na Unimed e é sempre tão agradável quando vem um professor, né, que hoje os que foram meus professores, eles estão aí na casa dos 80, mais de 80. O Dr. Rolim foi meu professor. O Dr. Rolim foi. Tá com 90, você vê que nós falamos de debate também. Então, é tão agradável que a gente consegue rever os professores da gente, né? E quando possível... E serve de exemplo mesmo, né? Isso é muito importante, eu acho que a gente ter essas referências, né? Essas referências para a vida profissional. Eu sei, na minha também era assim, acho que isso é uma coisa... Não sei se acontece hoje muito com a juventude, mas eu acho que na nossa época, na minha época, era muito importante isso, sabe? Ter essas referências. Eu vou dizer que continua. Essa semana, agora, quando foi o feriado... Sim, você como foi professor até há pouco tempo, né? Sabe bem também mesmo, disso. Já não era mais professor no dia 12 de outubro, foi o dia da criança, acho que era um feriado. Um ex-aluno, que agora está fazendo residência lá na Universidade Federal, ele veio me trazer a primeira descrição cirúrgica de uma cirurgia de pedra na vesícula que tinha feito. Doutor, eu quero trazer aqui para te agradecer por tudo que o senhor me ensinou e me mostrou. Então eu me senti na obrigação de vir aqui te mostrar essa primeira descrição cirúrgica. Para mim foi muito emocionante, porque o que tu imagina? Poxa, mas eu fiz por ele o que eu já fiz por tantos, mas essa gratidão é uma coisa que marca a gente. Que marca a gente. É o que nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar, né? Exatamente. O ser humano tem que ter
essas emoções. É isso aí. São emoções que não tem robô, não tem internet, não tem nada de tecnologia que possa substituir, né? Esse contato humano, essa coisa de carinho, essa coisa de amizade, essa coisa de emoção mesmo, né? É muito importante mesmo. E a docência, assim, ela é gratificante, porque eu sempre digo assim, o conhecimento ele só tem sentido se a gente democratizá-lo. Porque, veja bem, se eu conseguir passar o meu conhecimento para alguém, talvez eu nem esteja mais aqui e o meu conhecimento ainda poderá estar ajudando alguém. Exatamente. Então, essa é a magia de ser professor. E eu acho que isso nós não podemos perder. A docência, o professor, ele precisa exercer aquilo com essa noção de que passar conhecimento adiante, embora hoje eu tenha outras tantas formas de passar conhecimento, né, que modificou tanto, como a gente estava conversando, mas o professor, o ser humano, ele ainda continua assim, de corpo e alma, né? O sentimento precisa estar aí. E eu acho que e a parte da medicina, eu acho, né? E o médico, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que tem, né? É muito médico-paciente, né? Isso em qualquer área, é muita cumplicidade, eu acho que tem que ter muita segurança, né, tanto no médico que vai te atender, né, no profissional que vai estar ali do outro lado. Eu acho que é uma relação muito bonita, assim, que eu acho sempre. Eu sempre procuro pensar assim, né, quando tu procura nessa área médica, tem que ter alguém que tenha afinidade contigo, que tu vai confiar, que tu vai, né, poder. Acho que essa troca é muito importante. A gente sabe, por exemplo, a relação médico-paciente, ela é fundamental. Não adianta, por exemplo, assim, essa relação ela tem que ser, mas tem que ser recíproca. Por exemplo, assim, eu lhe atendo, e nós conversamos, eu lhe peço uma série de exames, mas tu tem que ter a oportunidade de retornar se tu não evoluir bem. Porque daí, se caso eu tenha cometido algum equívoco, ou tenha deixado de ver alguma coisa, eu consigo reparar isso. Isso é uma relação de confiança. Exatamente. Não, eu já não vou mais nisso porque, entendeu? Isto é ruim. Isso atrapalha a todos, ninguém ganha com isso. É verdade. Então, essa é a relação médico-paciente. Bom, não, facilita para ele retornar, porque daqui a pouco, alguma coisa que tu não percebesse na primeira entrevista, agora fica escancarado. E é bem isso mesmo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, e daí nós voltamos em seguida para nós conversarmos, então, a respeito mais da Unimed, como é que o Dr. Hernani entrou na Unimed, enfim. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estou conversando hoje com o Dr. Hernani Bilou, ele que é médico, claro, né? E ele é o presidente da Unimed Santa Maria. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o Dr. Hernani Bilou. Ele que é presidente da Unimed Santa Maria. E antes do intervalo, o doutor então estava contando um pouquinho, né, a respeito dessa passagem toda médica, que eu acho que é muito importante, né, de como é que ele veio para a medicina, enfim. Mas aí fez medicina e decidiu ficar em Santa Maria. Na verdade, a intenção não era ficar em Santa Maria, era nos formarmos, tanto eu quanto a minha esposa, e nós irmos trabalhar em algum lugar. Mas aí, hoje, eu devo muito ter ficado aqui, que eu agradeço, acho que me realizei aqui, foi principalmente o Dr. Walter Noaldo e o Dr. Augusto Ramos do Prado, que foram as pessoas mais incentivadoras para a gente ficar em Santa Maria. E aí, como terminei a faculdade também, passei primeiro no concurso para residente, até quando eu fiz o concurso para residente, eu tirei o primeiro lugar aqui em Santa Maria e passei em todos os hospitais do Rio Grande do Sul. Podia escolher para fazer residente. No Clínicas, na Santa Casa, no Conceição, aqui. Mas optamos por ficar aqui e eu acho que fizemos a coisa certa. Porque a residência já fazia uns 5, 6 anos que tinha sido criada e tinha muito bons professores, e um volume de cirurgia bastante expressivo. Porque eu acho que isso é muito importante na formação.
Tu precisa ter um determinado número de procedimentos para te sentir seguro. E à época, o número de vagas de residência era muito menor. E não tinha tanta especialidade como tem hoje. Então, o cirurgião geral, ele acompanhava a cirurgia vascular, ele acompanhava a urologia, ele acompanhava a proctologia. Então, você tinha uma formação geral. Geral. Que eu acho que hoje talvez esteja trazendo algumas dificuldades. Porque, além disso, tinha outra coisa. Todos nós acompanhamos durante a faculdade um ou outro cirurgião. Então, eu me lembro quando eu cheguei na residência, eu já tinha entrado em quase 1000 cirurgias antes de entrar na residência. Por acompanhar desde o primeiro semestre ali, já entrava. Sim. Era mais, a gente ia acompanhar, escolhia um profissional ou dois e acompanhava. Eu nunca quis obstetrícia, mas eu entrei no sem fim de cesarianas, que eu acompanhava Dr. Paulo Afonso Beltrame, o próprio Finado Clavé. Mas era mais fácil, né, doutor Hernani, porque era mais fácil. Acho que também eram menos acadêmicos, eram muito menos gente dentro das faculdades. Claro. Não existiam tantas universidades e cursos de medicina, não é? Então, hoje em dia, é tudo muito, né? Então, fica mais difícil, eu acho, de usar. E isso eu vejo com maus olhos. Eu acho que saúde não é assim. Não dá para fazer assim Você precisa ter, na minha humilde opinião, em relação a criar uma faculdade de medicina, tu tem que ter um currículo, você tem que ter um corpo docente, você tem que ter um hospital de escola e você tem que ter onde os alunos praticarem. Esse negócio de criar faculdade de medicina à torto e direito, isso não vai melhorar a saúde das pessoas. Não é assim. Eu tenho muito medo. Uma pessoa mal formada, mal qualificada, às vezes atrapalha a vida das pessoas. Um exemplo, se a senhora estiver lá num lugar sentindo uma dor abdominal, e aí tu vai num pronto-socorro, e aquela pessoa não consegue captar bem os teus sintomas e te dá uma medicação e te manda embora, vai acabar esperando 48 horas para retornar. Esse é o momento em que talvez tu poderia ter tido uma evolução muito melhor. Por exemplo, um apendicite, tu espera 48 horas, você já tem um quadro totalmente diferente. Então, em medicina, quanto mais médico, mais saúde, isso eu discordo disso, eu tenho uma opinião contrária. Eu já defendo isso há muitos anos. Na minha forma de pensar, os advogados já fizeram isso. Para exercer, tu tem que passar na OAB. Eu fiz um estágio na Alemanha, um período. E eu me lembro que lá eles tinham um curso, eu fazia o curso de medicina, a faculdade de medicina, e não trabalhavam, antes de passar num concurso que tinha a exemplo da OAB. E eu penso que isso talvez seja necessário nos próprios cursos de medicina, porque daí você começa a filtrar. Bom, começa a não passar aqui, não passar ali, talvez tem que rever a formação. Esse é um problema. Por isso que eu vejo, quando nós nos formamos, as oportunidades para trabalhar, também, depende muito de cada um, né? Depende de querer. Que às vezes a oportunidade existe e a pessoa não tem vontade. Né? Exato. Mas criar mais faculdades pelo simples e dizer que isso vai resolver o problema de saúde, discordo. Tem que ter bastante qualificação, né? Senão, se trata, principalmente com o ser humano, se trata com a vida, né? Então se trata com problemas de saúde. É o maior patrimônio que nós temos. É o maior patrimônio que a gente tem, exatamente. Então tem que ter muito patrimônio cuidado, que nós temos. doutor? Não adianta nada você ser rico, fazer um monte de coisa se não tem saúde. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. É verdade. Bom, e aí o senhor ficou em Santa Maria e como é que a Unimed surgiu na sua vida? Logo que eu me formei, era normal a gente entrar para a Unimed, porque a Unimed sempre foi assim, o local onde tinha... Até quando eu me formei, tinha muita história do paciente particular. Era o que pagava. Hoje isso praticamente não existe. As pessoas que têm condições, elas são as primeiras a comprar um plano de saúde. Mas assim, logo que me formei, acho que 1 ano, 2 depois, já estava na Unimed e fui acompanhando, até que em 2002, eu acho, não, antes disso, 2000, eu me candidatei e aí depois fui eleito. Primeiros 4 anos eu fui vice-presidente e estou presidente da Unimed há 17 anos. Consecutivamente. Desde 2006, né?
Bastante então, tempo, já bastante tempo. É bastante tempo. Para o Unimed é muito tempo, é bastante tempo mesmo, sabe assim, são poucas as que... Porque nós temos um sistema que é um sistema parlamentarista. Quem escolhe o presidente são os 9 conselheiros. E essa escolha, ela se faz ano após ano. Então, todo ano você tem que disponibilizar teu nome para concorrer entre os outros para a presidência e continuar presidente ou não. Então, quem te mantém presidente são os demais conselheiros. E o presidente sempre sai desse conselho também, Desse não é conselho. qualquer outro médico, Não. Sempre sai desse Primeiro mesmo ele desse tem conselho. que ser eleito. Aham. E nós temos aqui um sistema em que você coloca o teu nome, a tua pessoa. Não é uma chapa. Sim. Então É um nome, é uma pessoa. Eu gosto desse sistema, eu acho que é um sistema que dá um pouco mais de sequência à administração da Unimed. Porque a nossa Unimed, por exemplo, se tornou uma Unimed muito grande. Dentro das empresas, Santa Maria, ela está entre as maiores. Né? E isso faz com que você tem que preparar a sucessão. Você tem que fazer com que aquela pessoa que vai te suceder, ela tenha vivido aquilo, tenha passado por vários estágios para dar sequência ao trabalho. Claro, cada presidente vai ter o seu jeito de governar. E tem que ser assim. Mas é importante que se tenha sequência, que se dê continuidade. Todos os grandes impérios, eles se fizeram em cima da continuidade. Sim. Porque não dá para um começar um negócio, o outro desfazer aquilo. Ou começar de novo. E principalmente que é uma empresa mesmo, né? A Unimed é uma empresa como qualquer uma outra empresa que também precisa ter essa continuidade, né? Se tu monta uma empresa, tu vai ficar na empresa tentando sempre melhorar e crescer. E a presidência é a mesma coisa. No momento que está ali tendo essa continuidade, é mais fácil Nós somos uma cooperativa, trabalhar. Mas nos portamos Sim, e como temos... uma empresa, exatamente. Como empresa, é uma cooperativa, mas não deixa de ser uma empresa. Se ela não tiver lucro, não tiver resultado, exatamente. Sucumbe. Não adianta, essa é a realidade. Então, e esse setor que nós estamos agora, que é a saúde suplementar, ele talvez seja um dos setores mais difíceis em termos de administração, por causa das variáveis infinitas que existem e por causa de um conceito que eu vejo que é um conceito que muitas empresas não têm. Por exemplo, empresas de seguro, ela tem uma coisa chamada perda total. Esse é o teto ao qual eu posso ser sujeito a pagar. Na saúde não tem isso. Então, eu posso ter um atendimento que vai gerar 200 mil, 500 mil ou 1 milhão. Isso torna a administração complicada e também torna difícil o cálculo atuarial. Por quanto eu tenho que vender e quantas pessoas eu tenho que ter nesse plano para que ele seja sustentável. Porque como é que funciona uma cooperativa? Nós pagamos todo mundo, aquilo que a senhora nos paga para ter Unimed vai num bolo, né? Aí a gente paga todo mundo, os hospitais, os laboratórios, os credenciados, né? E por último, o que sobra é dividido entre nós, médicos, de acordo com o que cada um trabalhou na cooperativa. Então esse é o conceito, né? Mas a parte mais difícil é aquela parte de por quanto eu posso vender? Porque o que seria o objetivo maior da Unimed Santa Maria? A gente poder aumentar a base. O que significa isso? Trazer mais gente para dentro do sistema. Porque aí você tira ele do SUS, primeira coisa. Você alivia o governo, né? Você consegue dar um atendimento melhor, isso não há dúvida, né? Atendimento mais personalizado, digamos assim, mais adequado. Mas tem que fazer isso dentro de um valor que mantenha a sustentabilidade. Sim. E esse é o grande desafio da saúde suplementar. O que acontece hoje? Nós temos assim um sem fim de novas tecnologias entrantes. E essas novas tecnologias, de que elas são incorporadas, elas vão gerar custo. E a velocidade com que elas vão ser incorporadas, normalmente, é muito maior, muito mais rápida do que o crescimento do dinheiro das pessoas. Sim. Então você tem que tomar cuidado, porque o reajuste, quando o plano de saúde não pode ser tão alto a ponto que ele inviabilize que a pessoa possa tê-lo. Exato. E não pode ser tão baixo a ponto que aí você vai quebrar. Toda a modernidade, toda a tecnologia que se coloca à disposição do usuário. Isso assim, ó, por isso que nós estávamos comentando antes de entrar no ar, a questão da relação médico-paciente. Eu acho que ela também é
uma forma de baratear a medicina, que é isso que todo mundo busca. Uma forma de dar uma assistência de qualidade, uma assistência boa, que satisfaça quem esteja comprando, adquirindo, mas que caiba no bolso dele. Exato. Então, essa relação médico-paciente, ela pode ser uma redutora de custo, uma vez que, quando isso está bem estabelecido, você pode pedir menos exames, porque você sabe que aquela pessoa vai voltar para ti. Vai voltar. Aquilo que eu não vi... Já tem mais um conhecimento de Isso. médico-paciente, né? Isso. Não tem essa necessidade de estar começando tudo do zero Isso, por um outro profissional. você tem todo o prontuário dele. Exatamente, já está com o Você já prontuário acompanha pronto. ele já há muito tempo. Às vezes, eu hoje já estou numa fase um pouco mais avançada da vida, eu percebo assim, ah, não, o senhor já operou a minha avó, o senhor já operou a minha tia. Isso é outra coisa que traz muita tranquilidade. As pessoas, quando vão consultar contigo, e elas já têm esse histórico pregresso, assim, olha, o senhor operou minha sogra, o senhor operou minha mãe, minha filha. Eles vêm com muito mais tranquilidade. É confiança. Isso muda totalmente. Eu acho que é uma relação muito de confiança, eu também concordo. Nós vamos a um pequeno intervalo novamente, doutora Hernani, e nós voltamos em seguida para dar continuidade ao nosso bate-papo aqui no nosso estúdio da TV Diário. Nós estamos conversando hoje, então, com o doutor Hernani Bilou, ele que é presidente da Unimed Santa Maria. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o Dr. Hernani Bilou, ele que é presidente da Unimed Santa Maria. E nós estamos, já falamos bastante sobre a medicina, enfim, o trabalho da Unimed. E nós, Dr. Hernani, o senhor desde 2006 está dentro da Unimed, são 17 anos como presidente, né? Como é que era a Unimed antes, quando o senhor pegou? Como é que está a Unimed hoje, né? Um diferencial rapidinho assim para nós desse período, né? Com tanta tecnologia que nós já falamos que a medicina está tendo. Vocês estão num prédio novo, né? Super moderno, mais bonito também agora. Né? Como é que é essa mudança toda dentro da Unimed? Eu acho que nós fomos crescendo à medida que a gente foi junto com a cidade. Porque hoje, me lembro quando eu era acadêmico, nós pegávamos aqui a faixa nova, não tinha nada, né? Então, a Unimed foi crescendo junto com a cidade. E eu acho que até um pouco mais rápido nesse sentido, porque desde que foi criada a Unimed, há 50 anos, eu até li um artigo muito bom que o Dr. Irion, que foi o primeiro presidente, escreveu. O Dr. Irion também foi presidente por 17 anos. E ele falou assim, as empresas elas têm que ter uma cultura. Eu acho isso fantástico. E desde o começo a Unimed teve essa cultura de atender bem. Eu insisto muito nisso. Nós estávamos conversando há pouco, eu não suporto, por exemplo, quando uma pessoa chega na Unimed e conversa com um funcionário, com um colaborador, e ele diz assim, isso não é comigo. Não existe isso. Não, tudo é contigo. Se tu não souber, tu tem que saber quem sabe. Resolver, exatamente. Porque é muito desagradável isso, né? Tu chega num lugar... É desagradável. Ah, não, é para lá. Poxa, mas... Né? Então, a Unimed foi crescendo e hoje nós estamos do tamanho que estamos, né? Esperamos crescer ainda mais. E essa vinda para a sede nova também deu um up até para os próprios colaboradores, né? Porque hoje nós temos... Quantos colaboradores são? São 576, se não me falha a memória. Quase 600. É. E uma parte deles está no hospital, lá na Venâncio, né? E outra parte na sede, ali na Gaspar Martins. Na sede nova, nós organizamos a sede, ela ficou bem estruturada porque nós sabíamos
quantas pessoas trabalhavam em cada setor. Então tinha sido mapeado toda a estrutura da Unimed, que lá onde nós estávamos era acanhado, muito acanhado. Então ficou uma sede aberta, bonita, assim, e todo colaborador, isso é importante. Eu prezo... Não, e dá gosto pra gente que é cliente da Unimed, é bom de ir lá, né? Tá um espaço bonito, aberto ali. Isso. Na Professor Braga ficava bem pequenininho mesmo. Estacionamento é outra coisa que eu me preocupava demais, porque ali onde nós estávamos ainda tinha um problema de... a pessoa ia lá se autorizar alguma coisa, ela achava que em 2 minutos resolvia, mas em 2 minutos já dava tempo de levar uma multa, né? Exato. Hoje não, hoje tem vagas para deficientes, tem vagas para idosos, tem vagas para as pessoas irem lá. Então isso mudou muito, isso eu acho que é a coisa mais importante. E é dessa forma que tu vai adquirindo a confiança na sociedade. E eu vejo a Unimed assim, às vezes eu tenho discordância com outros presidentes, assim, porque eu tive uma função na Unimed do Brasil que era em São Paulo, onde eu ia uma vez por mês a São Paulo. E continua com a função. E cada cooperativa, doutor, sabe, a gente explicar, né, para o nosso ouvinte, nosso telespectador, cada cooperativa, cada Unimed, ela é soberana, ela é uma unidade única. A gente chama de singular. Singular. Ela é única. Então, eu posso, não tem nada a ver com a Unimed de Porto Alegre, com a Unimed de pode estar muito Fundo. bem e a nossa ruim. Então, é isso. E o que eu vejo, assim? Eu vejo a Unimed de Santa Maria, a discordância com os colegas era no sentido, assim, com a sociedade. O que é o meu pensamento? Uma cooperativa tem que estar inserida na sociedade onde ela está. Quanto mais relação de negócio eu tiver com mais pessoas, mais elas vão querer que a Unimed esteja bem. Outro dia, alguém me fez uma pergunta. Quantas mil pessoas têm algum tipo de relação com a Unimed de Santa Maria? São mais de 300 mil. Porque você pega, por exemplo, o Hospital de Caridade. A Unimed ocupa, em média, 100, 110, 120 leitos lá dentro. Mas imagina, quanto isso leva em comida, lavanderia. Então, é até incalculável, assim. E nós não somos só Santa Maria, nós somos 28 municípios da região centro. Nas outras cidades, por exemplo, a gente tem Santiago, São Gabriel, Quarta Colônia, Agudo. A gente tem um sem fim de lugares que e lá tem um laboratório. E a gente compra serviço. E tem uma clínica que a gente compra serviço. Então, essa inserção eu acho muito importante. Então, às vezes eu tinha algumas divergências com outros presidentes que queriam a chamada verticalização. Eu vou ser dono de tudo. Eu vou ser dono do hospital, vou ser dono da clínica de fisioterapia, vou ser dono do raio-x. Em alguns lugares, isso foi necessário. Em alguns lugares, o desencontro, digamos assim, entre a Unimed e os prestadores era tamanha que na verdade, assim, não são... Mas não é o normal para a Unimed Santa Maria. Para mim, não é o normal. E outras, eu sempre digo o seguinte, as instituições não brigam. Quem brigam são as pessoas que estão comandando as instituições em determinado momento. Então, se eu tenho uma desavença com o Hospital de Caridade, que eu não posso... Não é Unimed com Caridade. A Unimed é maior que o Hernani. Há muito maior que todos nós juntos. A instituição. O Hospital de Caridade, ele é maior que o provedor. Exatamente. O Hospital de Caridade está aí há 100 anos, mais de 100 anos. A Unimed está há 50. Eu saio, ela tem que ficar. Então, como dirigente, você tem essa consciência, isso pesa muito. E eu acho que esse talvez tenha sido o diferencial da Unimed Santa Maria. De a gente ir sempre para o diálogo, vamos conversar. Bom, essa reunião não está legal porque nós não estamos nos acertando. Vamos parar ela e vamos remarcar. Mas uma coisa é certa, nós temos que nos acertar. Esse é o ponto que eu sempre parto, nós temos que nos acertar. E aí, assim, ó, com esse pensamento, nós fomos crescendo, a ponto de hoje a gente já ser um exemplo para o sistema no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Nós recebemos na semana retrasada a visita da Unimed Erechim. Só neste ano nós tivemos visita de quatro cooperativas. E agora tem agendado uma visita daí de modo virtual com a Unimed do Paraná e outra do Nordeste. Então a gente está para ver a forma, a governança, a forma com que a gente está gerindo a cooperativa. E eu sempre digo, nós temos uma hierarquia. Primeiro, o cliente. Ele é a razão de tudo. Depois, vem o médico. Não dá para esquecer essas duas. Porque se tu não der atenção para o médico e ele não receber adequadamente, o que vai acontecer?
ele vai atender mal. Quantos médicos cooperados tem hoje? 776. Nem todos ainda em atividade, porque a gente não exclui quando a pessoa para de trabalhar. Claro. Ela continua cooperada, continua participando, ela continua... Esse também é um espírito, a gente conversa muito com o Dr. Rolim. Essa questão, as cooperativas, elas são... É uma forma de mercado, de negócio que eu acho extraordinário. É a forma como uma pessoa que jamais poderia ter um negócio, ela por si só, pode fazer parte do negócio. Mas ao mesmo tempo tem que ter um espírito de colaboração. Porque se tu quiser só te beneficiar, aí não vai funcionar. Esse é o problema que eu vejo na maior parte das cooperativas. E nós somos diferentes das cooperativas agrícolas, por exemplo. Elas funcionam de uma forma diferente. Sim. Mas o Brasil tem muito para crescer no cooperativismo. Tem bastante. A gente vê que estão crescendo, né? Tem várias áreas de cooperativismo estão crescendo, né? Como bancos, enfim, como várias coisas. Nós vamos ouvir agora, doutor Hernani, alguns colaboradores, né? Já que a Unimed está com quase, a Unimed de Santa Maria com quase 600 colaboradores, nós vamos ouvir então um pouquinho, né, do que alguns deles pensam a respeito da Unimed. Vamos virar para ver o que Isso, vamos ver o que eles vão contar. Há mais de 31 anos eu trabalho aqui na Unimed Santa Maria. E como é a relação com os colegas, com os gestores? A nossa relação é de companheirismo, de ajuda. A gente está sempre buscando a qualidade e temos uma relação muito boa com os nossos diretores também, que estão presentes sempre aqui na cooperativa. E é muito bom trabalhar aqui. E o que espera da empresa para o futuro? Eu espero que a Unimed continue crescendo, que continue ofertando planos de qualidade para a maior parcela da população, porque a gente sabe que hoje quem tem um plano de saúde, quem tem um plano da Unimed, é uma diferença muito grande na hora de precisar de um atendimento. E quanto tempo faz que você está aqui? Ano que vem, em 2023, vou completar 30 anos de Unimed. E como é a relação com os colegas, com os outros gestores? Olha, a gente tem uma relação muito boa com os colegas, com os gestores, a gente tem que, às vezes, algum posicionamento que a gente tem que se colocar, mas sempre ainda a conversa, a comunicação, a gente está se relacionando muito bem. E o que espera da empresa para o futuro? Espero que a Unimed cresça, estruturada, segura, como a gente tem feito até hoje, sabe, e que no futuro a gente consiga mais clientes, sabe, uma relação muito boa com os nossos parceiros, que a gente sozinho a gente não consegue sobreviver, então o que for bom para nós tem que ser bom para os nossos parceiros também, sabe, crescendo juntos sempre. Como nós já falamos, né, isso eu já tinha dito mesmo agora no decorrer da nossa conversa, os funcionários, os colaboradores são os carros-chefe, na verdade, né, porque eles estão na frente, eles que vão, né, vão colocar a cara da Unimed em primeira mão, né. Então, é tudo trabalhar com eles. E as duas aí já são antigas dentro da Unimed. A Joyce e a Elvane são a Joyce, a Elvane e a Sônia são as três mais antigas, tempo de casa. E é tão bom. Isso é uma filosofia de trabalho. Eu detesto trocar de funcionário. Toda vez que eu tenho que trocar um funcionário, eu sempre tenho vontade de ir lá brigar com o RH. Porque a sensação que eu tenho é que ele não foi bem selecionado. Porque assim, é muito caro treinar um funcionário. E é muito mais caro trocá-lo. Então, e o funcionário tem que se identificar com a empresa. Ele tem que saber que ele pode contar comigo, com o Conselho, com a Unimed, quando precisar. E que isso é recíproco, que eu conto com eles. Por isso que eu sempre, uma época, algumas cooperativas já fizeram isso. Tiraram o uniforme. Eu sou contra. Eu quero o uniforme dos nossos funcionários todos e que estejam bem vestidos. Por quê? Porque eles vão ser a nossa fisionomia, a nossa cara aí fora. E eu falo, eles sabem disso. Tantos anos de presidente, eles já me conhecem, já sabem como é que até o que eu penso. Então, assim, é importante, por exemplo, assim, nós damos um plano de saúde para os funcionários. Não, eles têm que ter, o dependente tem que ter também. Porque daí ele vai ficar tranquilo. Agora nós damos um plano odontológico para os funcionários. Porque a gente quer que eles fiquem conosco, que eles gostem da Unimed. Porque, óbvio, a gente tem que aceitar que as pessoas têm sonhos, às vezes elas querem galgar um passo maior, né?
e que não conseguem aí dentro da cooperativa porque Sim. a gente não consegue. Mas eles têm que ter o apoio nosso da administração. E eles têm que se sentir amparados. E recíproco, que tem responsabilidade. Não pode ser assim, isso não é comigo. Isso é terrível, sabe? Então, assim, ó. Vocês investem bastante em treinamento também, doutor? Muito. E não só em treinamento, em formação. A gente paga a formação, a pessoa faz o aprimoramento, só faz um pacto com a gente que não vai sair da cooperativa num determinado período de tempo, porque senão aí... Sim. É um investimento, na verdade. É um investimento, né? É um investimento que, então, que a cooperativa faz no colaborador. Isso é constante. E exatamente. Isso é sempre. É sempre. E agora, como a gente tem um volume grande de gente, claro que às vezes a gente acaba perdendo alguns funcionários, passa de um concurso, os concursos públicos normalmente têm um salário melhor e a gente precisa aceitar isso, é bom, né? A pessoa torce para que aqueles que fazem, que estão buscando, sejam aprovados, mas os que ficam conosco têm que ter esse pensamento, essa forma de comportamento em relação à cooperativa e nós em relação a eles. Mas é importante também mesmo isso, né, doutor? Porque, na verdade, é a segunda casa da gente quando a gente está no local de trabalho, né? Onde tu passa a maior parte do teu tempo e é importante tu estar bem contigo mesmo, bem com a empresa, bem com o teu local de trabalho, porque a tua vida está ali dentro, na verdade, né? Tu passa mais... As cooperativas, as empresas, de uma forma, eu digo assim, ó, elas têm o tamanho que os cooperados dão para ela e a segurança que os colaboradores dão para ela. Então, assim, eu não consigo, isso é um time. São várias coisas, como qualquer time de futebol, né? Você tem que ter desde o goleiro até o atacante. E nós, na cooperativa, a gente procura trabalhar isso, assim, a integração, hoje já tudo informatizado, no sentido de ter muitos dados. Nós trabalhamos e investimos muito em informática. Então, qualquer dado que hoje a gente precise, se vai lá no setor, tem um setor próprio para isso, que só faz isso, fica coletando dados, preciso de dados. Hoje de manhã, o assunto era o custo das órteses e próteses. Bom, quanto é que está? Quanto foi ano passado? Quanto é nesse período? Quem está gastando? Onde estão gastando? Qual é o custo médio? Quanto aumentou? Isso tudo você tem na mão. É a chamada controladoria. Então, a empresa ela foi tendo essa gestão profissionalizada. E talvez isso também tenha sido uma das razões do sucesso que a gente vem tendo, né? Acho que a tecnologia tem, né? Nesse sentido, só tem a ganhar as empresas, porque realmente ajuda muito, né? A tecnologia está aí para também ajudar bastante. As tomadas de decisões, elas têm que ser feitas em cima de dados concretos. Exato. Senão, tu não consegue tomar uma decisão adequada. Então, nesse sentido, a TI, a tecnologia de informação, ela ajuda muito a administração. Nós hoje não teríamos como nem discutir determinados assuntos se fosse no caderninho, não tem como, com o tamanho que tem hoje. É bem diferente do começo, há 50 anos atrás, né, doutor? Totalmente diferente. Com certeza. Nós vamos a um pequeno intervalo novamente e voltamos em seguida. Nós estamos conversando então com o doutor Hernani Bilal, ele que é presidente da Unimed Santa Maria. Nos aguarde, a gente já volta. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. O Conexão Empresarial está de volta. Estou conversando hoje com o Dr. Hernani Bilal, ele que é presidente da Unimed Santa Maria. E já conversamos bastante, né, sobre
enfim, todo o trabalho da Unimed, os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus médicos. E nós estamos com a Unimed de 50 anos agora, né, doutor Hernani? Esse crescer, a gente já sabe que é uma cooperativa, que é uma grande empresa para Santa Maria. É importante essa troca que tem com a comunidade. E agora, né, quais são os novos caminhos, os novos rumos? O que o senhor ainda pretende como presidente da Unimed Santa Maria para a Unimed? Eu acho que o difícil é, assim, ó, como objetivo é manter a Unimed num patamar que ela está hoje. Aquela história, às vezes não é difícil de subir a montanha, mas manter-se lá, né? Eu acho subir já subiu bastante, né? Doutor, manter agora que é o... Esse é o desafio. Esse é um desafio bem complicado, até porque este ano está sendo um ano mais complicado, porque depois da pandemia, muita coisa havia ficado represada, né? Não aconteceu. E nesse ano está acontecendo, então, num volume muito maior. A gente espera que no ano que vem, no próximo, a coisa volte a patamares pré-pandemia. Mas esse ano é um ano mais complicado. E o objetivo, acho que o maior objetivo é prestar um bom atendimento para a comunidade e manter a cooperativa saudável financeiramente. Porque se tu não tiver a cooperativa saudável financeiramente, não tem. O técnico é tipo, o presidente, na minha opinião, ele é quase como um técnico de futebol. Tu tem que mostrar resultados, né? E o resultado é para quem? Primeiro, a estabilidade. Segundo, a maneira de atender. E depois, tem que trazer algum retorno também para o cooperado, porque senão ela deixa de ser interessante para o cooperado. A cooperativa não pode deixar de ser interessante para o cooperado. Essa é uma discussão que eu sempre faço a nível estadual, a nível nacional, quando tem a oportunidade, de que nós não podemos esquecer das razões pelas quais as cooperativas médicas foram criadas. Então, há 50 anos, havia um descontentamento por parte dos médicos. Esta foi a razão que eles criaram as cooperativas. E esse objetivo continua, né? Quer dizer, a gente tem que estar com um olho no cooperado. Ao mesmo tempo que ele precisa entender da importância da cooperativa. Porque a gente só como administrador não consegue se não houver uma colaboração importante por parte do cooperado. Eu tenho uma máxima que eu sempre digo assim, o problema é o cooperado e a solução é o cooperado, porque quem gera o custo é o médico, mas quem pode reduzi-lo também é o médico. Então é a forma, e aqui nós estávamos conversando no intervalo. O que a gente pretende agora, nesses próximos anos? Trabalhar muito no combate ao desperdício. Assim como existe desperdício muito grande em outras áreas, na saúde eu acho que é incomparável. Isso está sendo cada vez mais mapeado, mais discutido, mais visto. Que tipo de desperdício o senhor fala? Em todos os sentidos. Por exemplo, quando eu deixo um paciente mais tempo internado do que o necessário, isso é um desperdício, que eu vou ter um custo. Quando eu penso um exame que não precisa, que não vai acrescentar nada, às vezes acrescenta ansiedade. Tudo que... Medicina nem sempre mais é mais, às vezes mais é menos. Então, dosar isso. Só que isso tem que ficar muito claro que quando eu defendo essa bandeira, eu estou defendendo a bandeira do meu cliente, do nosso usuário. Por quê? Porque se ele não entender isso, se ele achar que eu estou querendo fazer economia às custas da saúde dele, isso está errado. Isso não é esse o objetivo. A ideia é a sustentabilidade. Então, eu excluí tudo que é desperdício para que ele não tenha que ter o reajuste que está tendo anualmente. Então, tudo que não precisa, e hoje isso, só no sistema Unimed se calcula que está em torno de 25 bilhões de reais. Coisas desnecessárias. Exames que não precisa. Terapêuticos, às vezes até atos que médicos que não vão acrescentar. Porque no fundo, qual é a razão? É o desfecho. A senhora vai consultar comigo, a senhora tem uma perspectiva. Eu vou lá e quero ter o meu problema resolvido. Então, para eu resolver isso, às vezes eu posso resolver isso com 100 dinheiros, digamos assim, ou eu posso resolver isso com 50 dinheiros. Eu preciso fazer isso com um volume menor, para que no ano seguinte não tenha aquele reajuste que está tornando as operadoras inviáveis para uma parcela muito grande da população. Então, essa não é uma questão só do presidente. Isso é uma mudança de postura da própria sociedade. Nós temos que todo mundo nos engajar nisso. Nós não podemos... Que nem água.
Não dá para jogar fora o que não precisa. Na saúde tem tanto lugar, tanto gargalo que tu pode desperdiçar, que é um absurdo. Então tudo que não vai acrescentar nada na evolução daquela pessoa, na satisfação da pessoa, é desperdício. Quer dizer, eu tenho um copo d'água que custa 10 e um copo d'água que custa 20. Mas para aquela pessoa, o de 10 vai resolver o problema exatamente como o de 20. Então, essa consciência de que o cliente nos paga, ele cresce numa velocidade muito menor do que a possibilidade de gastos. As tecnologias novas, elas vêm assim, elas vêm de arrastão, né? E há toda uma mídia atrás disso para que ela seja incorporada. Mas foi provado por A mais B, cientificamente, que aquilo é melhor? Muitas vezes não. Isso às vezes até depois de utilizado por muito tempo, mas isso não era melhor. Bom, mas aí já o gasto já foi feito. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, eu vou me empenhar pessoalmente nisso, e o nosso conselho tem essa, porque tudo é discutido no conselho, né? Os 9 conselheiros, nós estamos convencidos disso, que há uma fatia grande do nosso gasto, que repercute no bolso do nosso cliente, que poderia ser evitada. Tanto assim que agora no ano que vem, vai ter um evento a nível nacional, aqui já vou fazer propaganda das Termas Romanas, aí no Recanto Maestro, dia 28 e 29 de abril, onde nós vamos discutir só desperdício na área de saúde. Onde vai vir gente de todo lugar, né? Os palestrantes renomados, onde a gente vai discutir isso. Porque a palavra sustentabilidade está muito em voga. Tá, mas nós estamos discutindo isso na saúde? Nós estamos discutindo isso a nível dos nossos clientes? Então a gente quer... Que a sustentabilidade está por tudo, né? Nós queremos discutir isso de uma forma muito clara com os nossos clientes. Né? Clara, porque às vezes a pessoa lá, claro, existe toda uma indústria por trás da saúde. E essa indústria quer que você gaste. Essa indústria é um apelo. Mas precisa aquilo vai acrescentar alguma coisa ou não? Então esse é o grande desafio que nós temos nesses próximos anos, é esse combate incessante a tudo que não é necessário, que não acrescenta, que é desperdício. É desperdício. Realmente, né? É bom para todo mundo, né? E o usuário também não reclama tanto de tanta suba e tanto aumento, exatamente, tanto isso, não é? Porque às vezes as pessoas reclamam e daqui a pouco não consegue, né, vai querer uma consulta daqui para não sei quantos meses, só que consegue, tem médico que já tem só para o ano que vem. E aí essa é uma colocação interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho, por parte dos cooperados, uma reclamação constante das consultas que foram agendadas e que não foram. Pois isso eu acho que tem que ter um tipo, sei lá, talvez até de punição, né? Isso não é justo. Por exemplo, se tu vais lá e marcar uma consulta comigo, eu preencho aquele horário. Hoje todo mundo está ligando para confirmar no dia anterior ainda, até para tentar diminuir isso. Mas não deveria ser assim, é um compromisso. Como eu assumi em vir aqui na terça-feira à tarde para lhe dar a entrevista, para lhe conceder a entrevista, né? Exato. Então, eu tenho que me comprometer com isso. Agora, imagina se a senhora se organiza aqui e chega a hora, o Hernani não veio. Quer dizer, a estrutura está montada para receber, foi organizada para isso. Essa responsabilidade com aquilo que tu te comprometeu, eu acho que a gente precisa discutir melhor. E eu acho que precisa ser visto, mas não a nível só assim da empresa, da cooperativa, da sociedade. Os próprios os hospitais também. Eles sabem às vezes que tem coisas que não... Eu não posso ver aquilo só como uma forma de ganhar dinheiro. Eu estou inserido na sociedade, eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que prestar um serviço que retorne à sociedade. Porque senão vai se quebrar a sustentabilidade. Cuidado, não mate a galinha dos ovos de ouro. Né? Isso é um problema, isso vale para todo mundo. Para todo mundo, é de duas vias a coisa, né? Não é tão simples assim. Doutor Hernani, a gente já sabe que estamos com 50 anos de Unimed, é uma cooperativa que se tornou uma grande empresa de sucesso. O senhor à frente dela há 17 anos, só está à frente dela porque está dando certo, porque é um sucesso, fez crescer, né? E está lá se mantendo como presidente e tudo isso. E agora nós queremos saber, nós estamos no nosso último bloco, um pouquinho do
Hernani, né? O Hernani pai, o Hernani marido, o Hernani que gosta de fazer nas horas de folga. Quais são os teus hobbies? Eu sou um cara extremamente simples. Então, para mim, até pela origem de onde eu vim, não poderia ser diferente, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de jogar futebol, embora a idade agora já esteja trazendo algumas dificuldades. Mas a gente tem um grupo na Cidade de Medicina, onde eu frequento há 30 anos, e todos os sábados à tarde, então lá, o futebol é mais a desculpa, né? O mais importante é a cerveja depois do jogo, depois né? do jogo. E assistir o jogo que está passando na televisão. Então, assim, eu não gosto muito, convivo muito em família, muito doméstico. Gosto, meus filhos ainda moram conosco, né? Então a gente tem uma vida familiar bastante intensa. E gosto disso. Gosto da profissão, acho que ser médico é uma coisa diferente, né? Nem melhor, nem pior, é diferente. E tu tem que ter uma certa vocação para aquilo ali, senão é complicado. Então, o médico não tem quando ele se dedica, nem no meu caso, por exemplo. Eu tenho consultório todos os dias, eu tenho cirurgia, eu tenho a Unimed, hoje tem a parte social que também envolve bastante, claro, que é pela função que eu ocupo. Então não sobra assim muito tempo para... Mas o Hernani de pessoa é esse, gosta de um futebolzinho. Uma cervejinha depois disso, se reunir com a família. Mas isso é bom também, é bem bom mesmo, né? E a gente precisa ter essa horinha de lazer, de descanso, né, doutor Hernani? É muito importante. Meu querido, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ter vindo até aqui o estúdio da TV Diário para participar aqui do nosso programa. Sucesso sempre. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada por compartilhar toda a tua história, a história da Unimed aqui com nossos telespectadores, nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Maristela. Conte comigo. Nós que agradecemos. Tá bom? Tá? Então até a próxima, né, doutora? Até a próxima. O Conexão Empresarial fica por aqui. Até o próximo. Você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura.